Olá, pessoal. Meu nome é professor Renato Alô da Fontoura e esse é o primeiro vídeo do nosso novo canal no YouTube chamado Digitalizar Já. O objetivo desse canal é discutir de maneira bem simples e direta os principais pontos da odontologia digital. Todos nós sabemos hoje que é impossível viver no consultório odontológico sem que a odontologia digital, de alguma maneira, faça parte do seu dia a dia. Só que muitas pessoas acham que a odontologia digital ou é extremamente difícil ou é extremamente cara. E o grande objetivo desse canal é mostrar que a odontologia digital pode e deve se tornar uma realidade no seu consultório, independente de sua especialidade, independente do quanto você pode, nesse momento, investir no seu consultório. Então, diariamente, buscaremos postar vídeos mostrando pontos importantes da odontologia digital, desde planejamento, passando por cirurgia, por reabilitação protética, escaneamentos, impressoras 3D, fresagem e todas as outras técnicas, né, vinculadas à odontologia digital. Primeiro ponto que eu quero abordar, dentro de cirurgia guiada, que é talvez um dos pontos de maior evolução da odontologia digital nos últimos anos, é o kit cirúrgico. Mas até para não ficar um vídeo maçante, longo demais, nós iremos discutir o kit cirúrgico em algumas etapas, não tudo no mesmo dia. Eu coloquei essa primeira imagem do kit cirúrgico do sistema EpiCut da empresa Sim para servir para a gente como referência, mas o que nós falamos para esse kit, ele é muito parecido, muito similar nos kits dos demais sistemas. Então, a primeira coisa que eu quero abordar com vocês é em relação às anilhas de um sistema de cirurgia guiada e dos guias de fresa. Quando a gente coloca essa primeira imagem e coloca os dois andares desse kit, nós temos coisas bem tradicionais, como os fixadores, como a sequência de broca, como os instaladores, mas algumas coisas que chamam a atenção. Os limitadores de profundidade, cada sistema tem um nome, safe drill, stop, limitador de profundidade propriamente dito, para tornar a nossa cirurgia mais rápida e mais segura, e os guias de fresa, que vão limitar o posicionamento da nossa broca, a fresagem de cada broca. E eu já quero chamar a atenção nesse slide de um detalhe. Quando eu olho, usando o sistema EpiCut como exemplo, quando eu olho o lado direito dessa imagem e eu olho essas peças, 4 de um lado e 2 de outra, chamados de guia de fresa, eu queria chamar a atenção da importância das cores no sistema de cirurgia guiada. Quando eu olho o cabo desses guias, eu vejo cabos totalmente cinza e cabos rosa. Obviamente, o da direita ele é cinza, mas eu estou focando nessa parte aqui, da extremidade. Então, eu tenho cabos cinzas e cabos rosas. Isso já me adianta, vai ser o nosso próximo tema, no próximo slide, mas certamente, se o sistema tem cabos cinzas e cabo rosa, é porque ele vai ter anilhas cinzas e anilhas rosas. E na ponta do guia, que é onde vai entrar a broca, as cores das pontas do guia são diretamente relacionadas às cores da broca. Ou seja, o kit de cirurgia guiada, apesar de ter muita peça, ele é um kit bastante visual. Vamos entender um pouquinho, antes de entender do guia, vamos entender um pouquinho das anilhas. Então, quando a gente fala de anilha, mais uma vez, cada sistema tem as suas anilhas. O sistema da SIM, por exemplo, ele apresenta 5 tipos de anilhas, não na linha EpiCut, em todas as linhas, onde a gente fala da anilha cinza larga, a G50, anilha G37, exclusivo para o implante Strong SW de 3,5, a G40, exclusiva para os implantes de 3,5 da linha Unitight e da linha EpiCut, a G32, exclusiva para o implante Unitight Slim de 2,9, e a FG14, que é essa anilha de fixação. Se nós estamos falando do sistema EpiCut como exemplo, eu posso esquecer essa anilha de fixação, posso esquecer a do Unitight e poderia até esquecer essa aqui do meio. Então, está bem claro que se eu estou falando da linha EpiCut, toda anilha vai ser uma anilha AG50 ou uma G40. Se eu tenho uma anilha AG50, eu vou usar aqueles guias de fresa com cabo cinza. Se eu tenho uma G40, uma anilha rosa, eu vou usar os cabos dos guias de fresa, aquelas que têm o cabo rosa, para cada broca específica. Um outro ponto muito importante, o segundo ponto, porque o primeiro ponto entre um sistema e outro são os tipos de anilha. O segundo ponto, e talvez mais importante para a gente abordar, seja o posicionamento da anilha.
Posicionamento flexível da anilha, que no caso do sistema da empresa assim, é chamado de G5, de H5, de H6,5, algumas empresas chamam de H9, H11, outras empresas chamam de H2, H4, H6, varia. Mas o que significa isso? Isso é muito importante, talvez seja o ponto mais importante que mais gere dúvidas na cirurgia guiada. Por isso que o nosso primeiro vídeo do Digitalizar Já é focando na cirurgia guiada e nas anilhas. Imagine que essa imagem que vocês estão vendo agora não é uma cirurgia, isso aqui é um planejamento virtual. Então, imagina que eu estou olhando um software de planejamento. Quando nesse software, então imagina, eu inseri virtualmente um implante, esse implante está dentro do osso, não me importa o nível ósseo nesse momento, e eu tenho uma gengiva, tá? De uma espessura também que não me importa nesse momento. Quando num software pago, num software já mais elaborado, eu coloco esse implante, automaticamente o sistema insere a anilha correspondente. Por exemplo, se eu estou falando de um implante do Epicot 4,5, 4,5 só pode ter anilha cinza. Automaticamente o sistema insere a anilha com as dimensões exatas que a empresa forneceu para a empresa do software, que a empresa de implante forneceu para a empresa do software. Se esse implante aqui, por exemplo, fosse um implante de 3,5 milímetros, eu teria a opção de desenhar, eu como Planning Center, de desenhar com anilha cinza ou com anilha rosa. Tá? Então, essa anilha, é importante a gente entender, varia muito pouco. Na grande maioria dos sistemas, essa anilha, quando ela é posicionada numa distância do nível superior, vamos dizer assim, do limite superior do implante ao limite inferior da anilha, numa distância chamada de offset de 5 milímetros. E essa anilha, em média, em quase todos os sistemas, ela tem 4 milímetros de altura. Então, duas maneiras de eu ler isso aqui. Daqui até aqui eu tenho 5. Se essa anilha tem 4, significa que aqui no total eu tenho 9 milímetros. Essa posição é o que a gente chama de posição normal da anilha, que no caso do sistema da SIM, é o que a empresa chama para a gente de H5. O que significa, de uma maneira bem resumida, bem direta, o H5? Significa que na hora que você for perfurar para colocar o implante, seguindo o planejamento de um software, seguindo o planejamento de um Planning Center, você vai furar exatamente o tamanho do implante. Isso é muito importante, gente. Quando você pensa em cirurgia guiada, esquece aquela ideia de, se é um hexágono externo, eu tenho que furar o tamanho do implante. Se é um cone Morse, eu furo 1 a mais, 2 a mais ou 3 a mais. Tudo isso, a posição do implante, ela não é determinada por nenhum de nós dentistas na hora da cirurgia. Ela é determinada pelo dentista ou pelo Planning Center no momento do planejamento. Então, se eu pego esse implante aqui e movimento ele para cima ou para baixo, a anilha vai se movimentar. Então, a ideia é bem clara. Não importa se o implante é um hexágono interno, hexágono externo, cone Morse. Se eu tenho, por exemplo, no caso do Epicot, um implante de 10 milímetros de comprimento, numa anilha, numa posição chamada H5, eu vou pegar minha broca e furar 10 milímetros. Só que toma cuidado. Furar 10 milímetros e colocar um implante de 10 milímetros não significa que o meu implante vai estar no nível ósseo. Se o meu implante aqui foi posicionado mais baixo, a anilha vai ser posicionada mais baixa. Então, na cirurgia guiada, o H5, ou a outra posição que vai vir logo a seguir, H6,5 no caso do sistema Epicot da SIM, em todos os outros da SIM, ele está me mostrando exatamente o quanto eu devo, na hora da cirurgia, perfurar. Porque imagina que você tem uma gengiva bastante espessa, ou você tem um implante que você enterre demais, de tal maneira que essa distância daqui até aqui ou daqui até aqui, ela seja maior do que 5 milímetros. A gente sabe que a cirurgia guiada não é sinônimo de cirurgia sem retalho, mas a gente também sabe que uma das grandes vantagens da cirurgia guiada é fazê-la sem retalho. Então, existe uma possibilidade de, no software de planejamento, vou ser bem repetitivo, lembrando que esse vídeo está falando do software de planejamento. Existe a possibilidade de quem está planejando, você ou seu Planning Center, afastar essa anilha. Ou seja, aumentar esse espaço, aumentar esse offset. Aumentar em quanto? Em cada sistema isso varia. No caso do sistema
EpiCut e nos outros sistemas da SIM, esse aumento ele é de 5 para 6,5. Ou seja, o total é de 9 para 10,5. E eu passo a ter um que a gente chama, no sistema da SIM, um H6,5. O que significa isso em termos práticos? Não me importa se o implante está no nível ósseo ou está enterrado 1 milímetro, 2 milímetros. Se você concordou com o planejamento do seu planning center, quando ele te mandou o planejamento, e a sua anilha, por exemplo, está no H6,5, e seu implante é um implante de 11,5 milímetros, 11,5 mais 1,5, por que 1,5? Você precisa compensar esse afastamento da anilha. A sua anilha se afastou 1,5, a sua broca tem que aumentar 1,5. Então, a regra é muito simples. H5, você fura exatamente o comprimento do implante. H6,5, você fura exatamente o comprimento do implante, mais 1,5. Com isso, você entendendo que as anilhas têm cores diferentes, você entendendo que as anilhas têm posições diferentes, e você entendendo que a gente tem que usar os guias de redução de fresa para permitir a posição, a cirurgia guiada se tornou muito, muito simples. Tá? Então, isso é que a ideia é clara. Se eu tenho uma anilha na posição normal, chamado no sistema de H5, significa que da ponta do meu implante até o início da minha anilha, eu tenho 9 milímetros. Significa que se a anilha tem 4, esse espaço entre a anilha e o implante, ele é um de 5 milímetros. No caso do EpiCut, no caso da SIM, chamado de H5. Se eu tenho um H6,5, é porque a minha anilha no software ela foi afastada, mais 1,5 milímetro, então eu passo a ter um offset de 6,5, o que corresponde a um tamanho total de 10,5. Então, significa, voltando um slide, nesse primeiro H5 eu furo exatamente o comprimento do implante, no H6,5 você fura 1,5 milímetro a mais. Ah, tirando isso, gente, o restante do kit de cirurgia guiada, ele segue os mesmos princípios. A sequência de broca, todo mundo sabe que se você estiver operando uma mandíbula, é muito provável que você faça a sequência de broca completa. Se você está operando uma maxila, é muito provável que você subfrese. Não é o caso do sistema EpiCut, mas se você tem um sistema que ele tenha macho de rosca, talvez você use macho de rosca em algumas situações na mandíbula e não use na maxila. Eu costumo sempre brincar dizendo que a cirurgia guiada, antes de ser cirurgia guiada, ela é uma cirurgia de implantes. Então, esse feeling de até que broca você vai, quando fazer uma subfresagem, quando usar a última broca, quando usar metade da última broca, de acordo com a densidade óssea, ela é uma escolha sua, isso continua existindo. O objetivo da cirurgia guiada, do guia cirúrgico prototipado, é você não ter a menor possibilidade de errar inclinação, tá? Mas subfresagem, proposital ou erradamente, ou excesso de fresagem, proposital ou erradamente, ela pode acontecer, tá? Então, nós temos toda a sequência de brocas normais, entendendo que em alguns sistemas, isso vale para o EpiCut e vale para vários outros, nós temos as brocas longas e temos as brocas curtas. Por que isso? A grande vantagem da broca curta é que uma das grandes limitações da cirurgia guiada, uma das grandes dificuldades da cirurgia guiada, principalmente quando a gente está falando em região posterior, principalmente região posterior de mandíbula, se a maxila posterior for dentada, é a abertura de boca. Então, é por isso que vários sistemas apresentam a broca longa e a broca curta. Mas toma cuidado, se a gente usar o EpiCut como exemplo, apenas a broca longa tem esse limitador que permite usar o safe drill, que permite usar o stop, que permite que você fure sem se preocupar com a profundidade. Você vai ter um stop para você furar exatamente naquela profundidade. Então, se seu paciente, no caso desse kit, existem outros bastante similares, tá? Ele não tiver uma abertura de boca que permita a colocação dessa broca, você vai ter que usar uma broca mais curta, mas vai ter que ficar olhando as marcações. Tá? Então, é exatamente isso que está nesse slide. No caso do EpiCut, eu tenho uma fresa maior, eu tenho uma fresa mais curta. A fresa mais curta, obviamente, ela não me permite a instalação dos implantes maiores, 13, 15 milímetros, e ela não me permite usar o limitador de profundidade, que no caso do sistema da SIM, ele é chamado de safe drill. Tá? E aí a gente tem, sim, safe drills específicos, onde, como eu brinco, dizendo que você trabalha com uma batalha naval,
onde nas linhas você tem as brocas, primeira e segunda broca, terceira e quarta broca, quinta, sexta e sétima broca. Renato, não entendi. Voltamos rapidamente aqui no kit. Repara, primeira e segunda broca, 2 e 2,7. Terceira e quarta broca, 3, 3,3. Quinta, sexta e sétima broca, 3,6, 4,0 e 4,3. Exatamente isso aqui, ó. Primeira e segunda broca, segunda e terceira broca, quarta, quinta e sexta broca. E, claro, um stop de 5, de 6, são implantes que ainda não existem, mas considerando 7, 8,5, 10, 11,5 e 13. Lembrando que esse stop está marcando exatamente o que você quer furar. Então, se, por exemplo, você tem um implante de 10 numa anilha H5, você vai usar esses limitadores de profundidade. Mas se você tem o mesmo implante de 10 numa anilha H6,5, é importante lembrar, se a anilha está no H6,5, mesmo o implante sendo de 10, você não quer furar 10, você quer furar 11,5. Então, o seu safe drill, o seu limitador de profundidade, passa a ser esse aqui. Tá? E de resto, tudo muito, muito tranquilo, não sai muito tradicional, tanto que eu brinco dizendo que na hora da cirurgia, nós vamos ter um outro vídeo, sim, simulando em alguns casos uma sequência num manequim, mas eu costumo dizer que com o que a gente viu até agora, a gente também vai ter um vídeo para falar sobre a fixação do guia, como é que você testa um guia antes para ver se ele adaptou janelas de visualização, mas no dia de hoje, nesse primeiro vídeo, nós conversamos exatamente sobre os pontos 2, 3 e 4 desse 5 passos para o sucesso de uma cirurgia guiada. Quando você vai colocar um implante através de uma cirurgia guiada, quando um planning center fez seu planejamento, você precisa saber, obviamente, qual o sistema e a dimensão do implante que você vai usar, para você poder saber quais as anilhas seriam possíveis o planning center em mandar para vocês. Tá? Então, no caso de um Epcut, uma anilha cinza ou uma anilha rosa, e qual a posição dessa anilha. Se é a posição, entre aspas, normal, tradicional, sem nenhuma compensação, o que no caso desse sistema Epcut ou dos outros sistemas da SIM, nós chamamos de H5, ou se houve uma compensação, se houve um afastamento da anilha de 1,5 milímetro, transformando aquele espaço total de offset de 9 para 10,5. Esse aumento de 1,5 é o que o sistema da SIM chama de H6,5. Então, se você já sabe o implante que você está usando, o comprimento do implante, o diâmetro do implante, o tipo de anilha que você está usando, no caso do sistema específico que você trabalha, e se você sabe se a anilha está numa posição normal, H5 nesse caso, ou com a compensação H6,5, usando o Epcut como exemplo, você já está pronto para pegar o seu kit e seguir aquela regra. A cor do cabo significa a cor da anilha, cinza, anilha cinza, cabo rosa, anilha rosa. E a cor da ponta dos cabos, onde vai entrar a broca, a cor da ponta do guia de fresa, ela tem a cor da broca. Obviamente, tudo isso vem escrito, mas fazendo com as cores fica muito mais intuitivo. Então, do nosso próximo vídeo, falando de cirurgia guiada, antes disso nós teremos outros vídeos falando de outros temas diferentes de cirurgia guiada, mas no nosso próximo vídeo de cirurgia guiada, nós iremos conversar sobre sequência de brocas. Tá? Foi um prazer estar com vocês, espero que vocês curtam esse vídeo, tá? Avisem os seus amigos dentistas para participar do nosso canal e continuem entendendo que a odontologia digital ela veio para ficar. Não existe como o nosso consultório hoje viver sem odontologia digital. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.